Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. Quando voltei a dormir, sonhei com Creel. Ele estava mais velho, com uns 16 anos. Nada de importante aconteceu no sonho. Se aconteceu, não me lembro. Só me lembro do que senti ao olhar nos olhos dele. Ele era mau. Era como se tudo que ele viu, o que Verity o fez passar, tivesse se entranhado em sua alma e seguido com ele ao longo da infância. Já se passaram várias horas desde que acordei, mas não consigo parar de questionar se a decisão de não dizer nada a respeito do manuscrito é a melhor opção para Creel. Ele viu a irmã se afogar. Viu a mãe não fazer nada para ajudá-la. E, mesmo sendo muito pequeno, é possível que carregue essa memória. Creel sempre vai saber que ela mandou prender a respiração antes de virar a canoa de propósito. Estamos só Creel e eu na cozinha. April foi embora há mais ou menos uma hora, e Jeremy está lá em cima colocando Verity para dormir. Estou sentada à mesa da cozinha, comendo biscoitos com manteiga de amendoim, olhando para Creel enquanto ele joga no iPad. O que está jogando? Toy Blast. Pelo menos não é Fallout ou Grand Theft Auto. Ainda há esperanças para ele. Creel olha para mim enquanto dou uma mordida no biscoito. Ele deixa o iPad de lado e vem se arrastando por cima da mesa. Quero um. Dou uma risada ao vê-lo engatinhar por cima da mesa para alcançar a manteiga de amendoim. Dou a faca de manteiga a ele. Ele passa uma porção imensa em um dos biscoitos e dá uma mordida, sentado sobre os joelhos. Seus olhos são pura animação. Tá muito bom. Creel lambe a manteiga de amendoim que ficou na faca e eu faço cara de nojo, franzindo o nariz. Que nojento. Não era para você lamber a faca. Ele ri, como se tivesse achado graça. Recosto na cadeira, admirando o garoto. Mesmo com tudo que passou, ele é um ótimo menino. Não reclama, é quietinho e vê humor nas pequenas coisas. Não acho mais que ele seja um babaquinha, como pensei no dia em que o conheci. Sorriu para ele, para sua inocência. E, mais uma vez, estou imaginando se ele tem alguma memória daquele dia. Talvez as memórias de Creel pudessem determinar qual é a melhor opção de terapia para ele. Como o próprio pai não tem noção do que Verity fez o menino passar, sinto que tenho a responsabilidade de averiguar. Sou eu que tenho o manuscrito. Sou eu quem precisa dizer a Jeremy se eu achar que seu filho sofreu mais danos do que ele pensa. Creel, digo, pegando o pote de manteiga de amendoim e girando entre os dedos. Posso fazer uma pergunta? Ele responde com um aceno bem exagerado. Pode. Sorrio, tentando deixá-lo confortável com minha linha de raciocínio. Você já teve uma canoa? Ele para no meio do gesto de lamber a faca novamente. Tive. Tento encontrar em seu rosto pistas de que eu deveria parar, mas não há. Então continuo. E você brincava com ela? Na água. Brincava. Creel lambe a faca de novo e fico aliviado porque ele não parece incomodado com a conversa. Talvez não se lembre de nada. Ele só tem 5 anos. Sua percepção da realidade é diferente da de um adulto. Você se lembra de brincar na canoa? Com sua mãe? E Harper? Creel não assente com a cabeça, nem diz que sim. Fica apenas me olhando e não sei dizer se está com medo de responder ou simplesmente não se lembra. Ele olha para a mesa, quebrando contato visual comigo. Põe a faca de volta no pote e depois na boca, fechando os lábios sobre ela. Creel, digo, chegando mais perto e colocando a mão gentilmente em seu joelho. Porque o barco virou. Seus olhos voltam a me encarar. Ele tira a faca da boca só por um momento. Mamãe disse para não falar com você se perguntasse sobre ela. Sinto meu rosto empalidecer enquanto, distraído, ele lambe a faca de novo. Eu me seguro na borda da mesa com força, as juntas dos dedos brancas. Ela, sua mãe fala com você? Creel me encara por alguns segundos sem dar nenhuma resposta, e então nega com a cabeça. Seu olhar é de arrependimento. Ele percebe que não devia ter dito aquilo. Creel, sua mãe finge que não consegue falar?
Os dentes de Creel travam enquanto a faca ainda está em sua boca. Vejo a faca deslizando dos dentes para a gengiva. O sangue começa a escorrer pelos lábios dele. Levanto da cadeira tão rápido que ela cai. Seguro o cabo da faca e puxo para fora da boca de Creel. Jeremy. Cubro a boca de Creel com a mão, olhando em volta para tentar encontrar uma toalha. Não há nada por perto. Creel não está chorando, mas seus olhos estão cheios de pavor. Jeremy. Estou gritando. Em parte porque preciso de ajuda com Creel. Em parte porque também estou apavorada com o que acabou de acontecer. Jeremy chega e está na frente de Creel, inclinando a cabeça para olhar dentro de sua boca. O que aconteceu? Ele. Mal consigo falar. Estou sem ar. Ele mordeu a faca. Ele precisa de pontos, diz Jeremy, pegando Creel no colo rapidamente. Pegue as chaves do carro. Estão na sala. Corro até a sala e pego as chaves de Jeremy na mesa. Vou até o Jeep na garagem. Creel está chorando, como se agora de fato tivesse começado a sentir a dor. Jeremy abre a porta de trás e coloca Creel na cadeirinha. Abro a porta da frente para entrar no carro. Lowen, diz Jeremy. Viro para trás assim que ele fecha a porta de Creel. Não posso deixar Verity aqui sozinha. Preciso que você fique. Meu coração despenca até o fundo do meu estômago. Antes mesmo que eu possa argumentar, Jeremy está me ajudando a sair do Jeep. Ligo para você quando ele for atendido. Ele pega as chaves da minha mão e fico ali, imóvel, vendo sair da garagem. Ele manobra o Jeep e sai pela estrada. Olho para minhas mãos, cobertas pelo sangue de Creel. Não quero mais ficar aqui. Não quero. Não quero. Odeio esse trabalho. Depois de alguns segundos, me dou conta de que não importa o que eu quero. Eu estou aqui. Verity também está. Então preciso deixar a porta dela bem trancada. Volto correndo para casa e subo as escadas até o quarto. A porta está escancarada, provavelmente porque Jeremy desceu com pressa. Ela está na cama. O lençol só está cobrindo metade do corpo e uma das pernas está pendurada. Provavelmente Jeremy ouviu meus gritos antes de conseguir colocá-la na cama por completo. Não é problema meu. Bato a porta com força e tranco. Depois fico pensando o que mais posso fazer para garantir minha segurança. Corro lá para baixo ao me lembrar de ter visto a babá eletrônica no porão. O último lugar onde quero ir é naquele porão, mas uso o medo como combustível para descer as escadas, usando a lanterna do celular. Quando vim aqui embaixo com Jeremy, não prestei muita atenção na arrumação, mas sei que algumas das caixas estavam fechadas. Ao iluminar o cômodo, percebo que quase todas as caixas foram mexidas e abertas, como se alguém estivesse procurando por algo. Só a possibilidade de ter sido Verity torna minha missão ainda mais urgente. Não quero ficar aqui embaixo por mais tempo que o necessário. Vou até o lado do porão onde vi a babá eletrônica, saindo de uma das caixas. Não está mais lá. Quando estou prestes a desistir por medo de ficar aqui, vejo a caixa com a babá eletrônica um pouco mais longe. Pego o monitor e o receptor e volto para as escadas com o coração saindo pela boca enquanto subo os degraus. É um alívio enorme quando abro a porta e saio dali. Desenrolo os fios e ligo o monitor numa tomada próxima ao computador de Verity. Corro de volta lá para cima, mas, antes de chegar ao topo da escada, paro. Volto lá para baixo. Vou até a cozinha e pego uma faca. Ao voltar para o quarto de Verity, posiciono a faca em uma das mãos e destranco a porta. Ela não se moveu. A perna ainda está pendurada para fora da cama. Ando até a cômoda, sempre com as costas para a parede, ligo a outra metade da babá eletrônica e viro na direção da cama. Volto para a porta, mas hesito antes de sair do quarto. Ainda segurando a faca, volto para dentro do quarto e levanto a perna de Verity o mais rápido que consigo. Depois jogo o lençol por cima dela, coloco a grade da cama, saio rápido para o corredor e bato a porta. Tranco. Puta que pariu. Estou ofegante ao voltar para a pia da cozinha. Lavo o sangue das mãos, que já está seco. Limpo também o sangue da mesa e do chão. Então volto para o escritório e sento em frente ao monitor. Deixo meu celular prontinho no modo vídeo para o caso de ela se mexer. Se ela se mexer, quero que Jeremy veja. Fico esperando. Durante uma hora eu espero. Fico olhando o celular, esperando a ligação de Jeremy. Fico olhando o monitor, esperando as mentiras de Verity. Estou muito assustado para sair do escritório e fazer qualquer outra coisa a não ser esperar. As pontas dos meus dedos estão ficando doloridas de tanto bater na mesa. Quando mais meia hora se passa, começo a duvidar de mim mesma. Ela já devia ter se mexido a essa altura, principalmente porque ela nem tinha aberto os olhos. Verity não me viu colocar o monitor lá porque seus olhos estavam fechados. Ela não tem como saber que a babá eletrônica está lá, a não ser que tenha aberto os olhos enquanto eu descia as escadas. Se for isso, ela viu o monitor e sabe que a estou observando. Balanço a cabeça. Essa mulher está me deixando louca. Só tem mais um capítulo do manuscrito. Preciso resolver essa história se vou ficar nesta casa mais uma semana. Não posso ficar nesse vai e vem. Uma hora pensando que estou em perigo, outra achando que estou louca. Pego as últimas páginas e mantenho a cadeira virada para o monitor. Vou ler e, ao mesmo tempo, ficar atento aos movimentos dela. Assim seja. Capítulo 15. Apenas alguns dias passaram desde a morte de Harper, mas parece que minha vida virou de cabeça para baixo. A polícia pegou o meu depoimento. 2 vezes.
É compreensível que eles quisessem garantir que não havia furos na minha história. É o trabalho deles. As perguntas eram simples, fáceis de responder. Pode explicar o que aconteceu? Harper se debruçou na borda da canoa. Ela virou. Todos afundamos, mas Harper nunca voltou à superfície. Tentei encontrá-la, mas estava ficando sem fôlego e precisava levar Creel até um lugar seguro. Porque as crianças não estavam com colete salva-vidas. A gente achou que estava no raso. Estávamos tão perto do deck no começo, mas depois não estávamos mais. Onde estava seu marido? Jeremy tinha ido ao mercado. Ele me sugeriu que levasse as crianças para a água antes de sair. Respondi todas as questões em meio a períodos de choro desesperado. De vez em quando eu me contorcia, como se a morte dela estivesse me afetando fisicamente. Minha atuação estava tão boa que se sentiram desconfortáveis em me fazer mais perguntas. Quisera eu tivesse acontecido o mesmo com Jeremy. Ele tem sido pior que os policiais. Ele não tira os olhos de Creel desde que Harper morreu. Nós três estamos dormindo no quarto principal no andar de baixo. Creel dorme sempre entre a gente. Mais uma vez Jeremy e eu fomos separados por uma criança. Mas esta noite foi diferente. Eu disse a Jeremy que queria abraçá-lo. Então ele colocou Creel ao seu lado e se deitou no meio. Fiquei enroscada nele por meia hora, na esperança de que dormíssemos naquela posição. Mas ele não parava com as malditas perguntas. Por que os levou para andar de canoa? Eles quiseram ir. Por que eles não estavam com colete salva-vidas? Pensei que íamos ficar só perto da margem. Qual foi a última coisa que ela disse? Não me lembro. Ela ainda estava na superfície quando você chegou à margem com Creel? Não. Acho que não. Você sabia que a canoa estava prestes a virar? Não. Tudo aconteceu tão rápido. As perguntas pararam por um tempo, mas eu sabia que ele ainda estava acordado. Finalmente, depois de muitos minutos de silêncio, ele voltou a falar. É que não faz sentido. O que não faz sentido? Jeremy se afastou, deixando um espaço entre meu rosto e seu peito. Ele queria que eu olhasse para ele, então levantei a cabeça. Ele tocou minha bochecha gentilmente, com a parte de trás dos dedos. Porque pediu para Creel prender a respiração. Verite. Foi o momento em que eu soube que tudo estava acabado. Foi o momento em que ele soube que tudo estava acabado. Um homem que achava que conhecia sua mulher. Essa foi a primeira vez que ele realmente entendeu meu olhar. Não importava o quanto eu tentasse convencê-lo, ele nunca acreditaria na minha palavra contra a de Creel. Ele não era esse tipo de cara. Jeremy era o tipo que colocava os filhos à frente da própria mulher, e essa era a única coisa da qual eu não gostava nele. Mas eu tentei. Tentei convencê-lo. É difícil ser convincente quando há lágrimas escorrendo pelo rosto e sua voz está trêmula. Eu disse isso na hora que estávamos virando. Não antes. Ele ficou me olhando por um instante. E depois me soltou. Afastou-se de mim naquela que eu sabia que seria a última vez. Virou-se para o outro lado e abraçou Creel, como se fosse seu segurança, seu protetor, para protegê-lo de mim. Tentei ficar parada para que ele achasse que eu estava dormindo, mas só consegui chorar em silêncio. Quando as lágrimas começaram a ficar mais intensas, fui para o escritório e fechei a porta antes que Jeremy me ouvisse soluçar. No escritório, comecei a digitar, mas sinto que não há nada mais a dizer. Nenhum futuro sobre o qual escrever. Nenhum passado para redimir. Cheguei ao fim da minha história. Não sei o que acontece depois. Eu pude prever o assassinato de Shashin, mas não posso fazer o mesmo com minha vida. Ela vai terminar pelas mãos de Jeremy, ou pelas minhas próprias mãos. Ou talvez não termine. Talvez Jeremy acorde amanhã e me veja dormindo ao seu lado. Talvez se lembre dos bons tempos, de todos os boquetes, de todas as vezes que engoli. E perceba que vamos ter mais tempo para fazer essas coisas agora que só temos um filho. Ou talvez ele acorde convencido de que a morte de Harper não foi um acidente. Talvez ele me entregue para a polícia. Talvez ele queira me ver sofrer pelo que fiz a ela. Se esse for o caso, que seja. Eu jogo meu carro numa árvore. Fim. Capítulo 22. Nem tenho tempo de absorver direito aquele final porque ouço o jipe de Jeremy entrando na garagem. Reúno as páginas numa pilha e olho para o monitor. Verite ainda não se mexeu. Ele suspeitava dela. Aperto o pescoço tentando dissipar toda a tensão que aquele capítulo impregnou em meus músculos. Como ele ainda consegue cuidar dela? Porque continua dando banho nela, trocando suas fraldas pelo resto da vida. Porque sente que ainda deve manter a promessa do casamento. Se ele realmente acha que Verite matou Harper, como consegue ficar na mesma casa que ela? Ouço a porta da garagem se abrindo, então saio do escritório em direção ao corredor. Jeremy está com Creel nos braços na base da escada. 6 pontos, sussurra, e um monte de analgésicos. Está apagado pelo resto da noite. Jeremy leva Creel lá para cima e o coloca na cama. Não o ouço ir até o quarto de Verite. Ele começa a descer as escadas de volta. Quer um café? Pergunto. Por favor. Ele vai atrás de mim na cozinha. Me abraça por trás e dá um suspiro em meu cabelo enquanto começo a fazer o café. Encosto minha cabeça na dele. Quero fazer tantas perguntas. Mas não digo nada porque não sei por onde começar. Enquanto o café fica pronto, eu o abraço. Ficamos abraçados na cozinha por um bom tempo. Até que ele me solta. Preciso tomar um banho. Tenho sangue seco no corpo inteiro. Só então eu noto.
Há gotas de sangue nos braços, manchas na camisa. Parece que essa é a nossa especialidade, ficar cobertos de sangue. Ainda bem que não sou supersticiosa. Vou para o escritório. Ele me dá um beijo e sobe para o segundo andar. Espero o café ficar pronto e sirvo uma xícara para mim. Ainda não sei muito bem como abordá-lo com todas as minhas perguntas, mas depois de ler esse último capítulo, tenho muitas. Acho que vai ser uma longa noite. Ouço o barulho do chuveiro enquanto termino de servir meu café. Levo a xícara comigo até o escritório, mas derramo tudo no chão. A xícara se despedaça. O líquido quente espirra nas minhas pernas, começa a escorrer entre meus dedos, mas não consigo me mexer. Estou paralisada olhando para o monitor. Verity está no chão, apoiada nas mãos e nos joelhos. Tento pegar meu celular ao mesmo tempo em que grito chamando por Jeremy. Jeremy. Verity vira a cabeça para o lado, como se tivesse ouvido meus gritos. Antes que eu consiga abrir a câmera do celular com os dedos trêmulos, ela sobe de volta na cama. Volta à posição inicial, completamente parada. Jeremy. Grito de novo, deixando cair o celular. Corro até a cozinha e pego uma faca. Subo as escadas e vou direto ao quarto de Verity. Destranco a porta e abro. Levanta. Grito. Ela não se mexe. Não tem uma mínima reação. Arranco o lençol de cima dela. Levanta. Verity. Eu vi você. Estou cheia de ódio e abaixo a grade lateral da cama de hospital. Você não vai escapar desta vez. Quero que Jeremy veja quem ela é antes que Verity tenha a chance de machucá-lo. Ou de machucar Creel. Seguro-a pelos tornozelos e puxo suas pernas. Ela está a meio caminho de cair da cama quando sinto alguém me arrancando dali. Ele me carrega até o corredor e me põe no chão. Que merda você está fazendo, Lowen? O rosto e a voz de Jeremy estão cheios de raiva. Dou um passo à frente, com as mãos em seu peito. Ele tira a faca da minha mão e me segura pelos ombros. Para com isso. Ela está fingindo. Eu vi. Eu juro que ela está fingindo. Ele volta para dentro do quarto e bate a porta na minha cara. Abro a porta e ele está colocando as pernas de Verity de volta na cama. Quando ele vê que estou entrando no quarto de novo, joga as cobertas por cima de Verity e me empurra de volta para o corredor. Ele tranca a porta do quarto, me pega pelo pulso e me puxa. Jeremy, não. Tento segurar sua mão, que agarra meu pulso com força. Não deixe o Creel aqui em cima com ela. Estou fazendo um apelo, mas ele não nota a preocupação em minha voz. Jeremy só vê o que acha que sabe, o que ele acha que flagrou. Quando chegamos ao topo da escada, paro, balançando a cabeça, me recusando a descer. Ele precisa levar Creel para o primeiro andar. Jeremy me segura pela cintura, me coloca por cima do ombro e me leva para baixo, direto para o quarto. Apesar da raiva, ele me coloca na cama gentilmente. Jeremy vai até o armário. Pega a minha mala, minhas coisas. Quero que vá embora. Estou ajoelhada na cama. Ele está jogando minhas coisas dentro da mala. Precisa acreditar em mim. Ele não acredita. Puta merda, Jeremy. Aponto lá para cima. Essa mulher é louca. Mente para você desde o dia em que se conheceram. Nunca vi tanta desconfiança e ódio no rosto de um ser humano. Seu olhar está me assustando, então me afasto. Ela não está fingindo, Lowen. Ele aponta o segundo andar com as mãos. Aquela mulher está inválida. Praticamente tem morte cerebral. Você está vendo coisas desde que chegou aqui. Ele coloca mais roupas dentro da mala, balançando a cabeça. É impossível. Não é impossível. E você sabe que não é. Ela matou Harper e você sabe disso. Você suspeitou. Saio da cama e vou até a porta. Eu posso provar. Corro até o escritório de Verity e ele vai atrás de mim. Pego o manuscrito, todas as páginas, e as empurro contra seu peito bem na hora que ele chega. Leia isso. Ele pega as páginas. Olha para elas. Olha de volta para mim. Onde encontrou isto? É dela. Está tudo aí. Desde o dia em que conheceu até o acidente de carro. Leia. Leia pelo menos os 2 últimos capítulos. Não importa. Só, por favor, leia. Estou exausta e não consigo fazer nada além de implorar. Por favor, Jeremy. Pelas meninas. Ele ainda está me olhando com uma cara de quem não acredita em uma palavra do que estou dizendo. Nem precisa. É só ler essas páginas e ele vai saber que não é comigo que precisa se preocupar. Jeremy finalmente vai descobrir o que a esposa estava pensando quando vivia com ele. Sinto o medo percorrendo meu corpo. Medo de perdê-lo. Ele acha que estou louca, que estava tentando machucar sua mulher. Quer que eu vá embora desta casa. Quer que eu vá embora e nunca mais apareça. Meus olhos ardem e as lágrimas começam a escorrer pelo rosto. Por favor, sussurro. Por favor, você merece saber a verdade. Capítulo 23. Espero um tempo até que ele leia tudo. Fico sentada na cama, aguardando. A casa está mais silenciosa do que nunca. Mas é angustiante a calma que precede a tempestade. Olho para minha mala, imaginando se ele ainda vai querer que eu vá embora depois de tudo isso. Durante todo o tempo em que estive aqui, mantive o manuscrito em segredo. Talvez ele nunca me perdoe por isso. Mas sei que nunca vai perdoar Verity. Meus olhos se voltam para o teto ao ouvir uma pancada. Não foi alto, mas parece que veio do quarto onde Jeremy está. Ele não está lá há muito tempo, mas foi o suficiente para folhear o manuscrito e descobrir que Verity não é bem a mulher que ele pensava.
Ouço choro. É baixo e silencioso, mas eu o escuto. Viro de lado, abraço o travesseiro e fecho os olhos. Odeio pensar em quanto ele deve estar sofrendo ao ler páginas e páginas de uma verdade tão dura que nunca deveria ter sido escrita. Ouço passos no andar de cima. Ele não ficou lá tempo suficiente para ler o manuscrito inteiro, mas entendo. Se fosse Jeremy, também teria pulado para o fim para saber o que realmente aconteceu a Harper. Ouço uma porta se abrir. Corro para o escritório e olho o monitor. Jeremy está no batente da porta do quarto de Verity, olhando para ela. Consigo ver os dois pelo monitor. Verity. Ela não responde, obviamente. Não quer que ele saiba que é uma ameaça. Ou talvez esteja mentindo porque tem medo que ele a entregue à polícia. Seja qual for a razão, tenho a impressão de que Jeremy não vai sair daquele quarto sem as respostas que busca. Verity, diz, chegando mais perto dela. Se não me responder, vou ligar para a polícia. Ela continua sem responder. Ele anda até ela e abre uma de suas pálpebras. Olha para ela por um momento, depois vai andando até a porta. Ele não acredita em mim. Mas então ele para, como se estivesse questionando o que acabou de ler. Então ele se vira e caminha novamente até ela. Quando eu sair deste quarto, vou levar seu manuscrito para a polícia. Vou te colocar na prisão e você nunca mais vai me ver. Ou Crio, se não abrir os olhos me disser o que está acontecendo nesta casa. Vários segundos se passam. Não estou nem respirando, esperando que ela se mexa. Se ela se mexer, Jeremy vai saber que estou falando a verdade. Solto um grunhido quando os olhos dela se abrem. Cubro a boca com a mão antes que aquilo vire um grito. Estou com medo de acordar Crio. O menino não precisa flagrar esse momento. O corpo inteiro de Jeremy fica tenso, e ele segura a cabeça com as duas mãos enquanto se afasta da cama, até se encostar à parede. Que porra é essa, Verity? Ela começa a balançar a cabeça, impassível. Eu precisava fazer isso, Jeremy, diz, sentando-se na cama. Verity está numa posição totalmente defensiva, como se estivesse com medo do que ele pode fazer. Jeremy ainda não está acreditando. Seu olhar é uma mistura de raiva, traição e confusão. Esse tempo inteiro, você estava... Ele tenta falar baixo, mas parece que vai explodir de ódio a qualquer momento. Ele libera a raiva dando um soco na porta. Verity estremece. Ela levanta os braços. Por favor, não me machuque. Posso explicar tudo. Não te machucar? Jeremy dá 2 passos em direção a ela. Você matou nossa filha, Verity. Posso ouvir a raiva em sua voz, e é pelo monitor. Mas Verity está vendo de camarote. Ela tenta sair da cama e fugir, mas ele não deixa. Jeremy a segura pela perna e a joga de volta na cama. Quando ela começa a gritar, ele cobre sua boca. Eles lutam. Ela está tentando chutá-lo. Ele está tentando contê-la. Então as mãos dele vão até a garganta dela. Não, Jeremy. Corro para o quarto de Verity, mas paro ao chegar na porta. Jeremy está em cima dela. Os braços de Verity estão debaixo dos joelhos dele, as pernas balançando na cama, os pés entrando embaixo das cobertas enquanto ela arqueja, tentando respirar. Ela está tentando resistir, mas ele é muito mais forte. Jeremy. Corro até ele e tento tirá-lo de cima dela. Só consigo pensar no futuro dele e de Crio, e em como não vale a pena arruinar uma vida por causa da raiva. Jeremy. Ele não me escuta. Ele se recusa a largá-la. Tento olhar no rosto de Jeremy, acalmá-lo, trazê-lo de volta à razão. Precisa parar com isso. Está esmagando a traqueia dela. Vão saber que você a matou. As lágrimas escorrem pelo rosto dele. Ela matou nossa filha, Lowen. Sua voz está cheia de mágoa. Seguro o rosto dele e tento puxá-lo para mim. Pense em Crio, digo, em voz baixa. Seu filho não vai mais ter um pai se fizer isso. Ele vai assimilando minhas palavras. E vejo sua expressão mudando. Por fim, tira as mãos da garganta dela. Eu me contorço e estou tão sem fôlego quanto Verity. Ela está se debatendo, tentando respirar. Ela tenta falar, ou gritar. Jeremy cobre sua boca e olha para mim. Em seus olhos há uma súplica. Mas não é uma súplica para que eu vá buscar ajuda. É uma súplica para que o ajude a encontrar uma forma melhor de matá-la. Não discuto com ele. Ela não merece nem mais um segundo de vida depois de tudo que fez. Paro e tento pensar em algo. Se ele tentar estrangulá-la, vão descobrir. Suas digitais estarão na garganta. Se tentar sufocá-la com um travesseiro, partículas do tecido serão achadas no pulmão. Mas precisamos fazer algo. Se não fizermos, ela vai conseguir escapar de alguma forma, do jeito que é manipuladora. Vai acabar machucando Jeremy ou Crio. Vai matá-lo do mesmo jeito que matou a filha. Do mesmo jeito que tentou matar Harper quando criança. Do mesmo jeito que tentou matar Harper quando criança. Tem que fazer parecer um acidente, digo em voz baixa, mas alto bastante para ouvir por cima dos barulhos que ela está tentando fazer. Tem que fazê-la vomitar. Depois cubro o nariz e a boca até ela parar de respirar. Assim vai parecer que ela sufocou com o próprio vômito durante o sono. Jeremy está me olhando com os olhos arregalados, mas compreende. Ele tira a mão que estava cobrindo a boca de Verity e enfia os dedos em sua garganta. Viro para o outro lado. Não consigo olhar. Ouço o barulho do vômito, depois a asfixia, e parece que não termina nunca. Nunca. Desabo no chão. Meu corpo inteiro está trêmulo. Tapo os ouvidos na tentativa de ignorar o som dos últimos suspiros de Verity, de seus últimos movimentos. Depois de um tempo, o som dos pulmões de 3 pessoas vira o som de 2. Apenas Jeremy e eu estamos respirando agora. Ah,
Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não consigo parar de repetir isso quando começo a me dar conta da gravidade do que acabamos de fazer. Jeremy está em silêncio. Não há nenhum som além de sua respiração. Não quero olhar para Verity, mas preciso saber que acabou. Seus olhos estão voltados para mim. No entanto, essa é a única vez em que tenho certeza de que ela não está lá, escondendo-se por trás daquele olhar vazio. Jeremy está de joelhos ao lado da cama. Ele confere o pulso dela e depois deixa a cabeça cair entre os ombros. Ele senta, encostado na cama, enquanto tenta recuperar o fôlego. Segura a própria cabeça com as duas mãos. Não sei se está prestes a chorar, mas eu entenderia se o fizesse. Acabou de ser impactado pela notícia de que a morte de sua filha não foi um acidente, e que sua mulher, a quem dedicou tantos anos de vida, não era a pessoa que ele achava que era. Que ela o manipulou o tempo inteiro. Todas as boas memórias que ele tinha com a mulher morreram com ela esta noite. As confissões dela o destruíram. Dá para ver pelo jeito que ele se contorce agora, tentando processar tudo o que aconteceu nessa última hora de sua vida. A última hora da vida de Verity. Levo a mão à boca e começo a chorar. Não posso acreditar que ajudei a matá-la. Nós a matamos. Não consigo parar de olhar para ela. Jeremy se levanta e me pega no colo. Estou de olhos fechados e ele me carrega para fora do quarto, descendo as escadas. Quando me coloca na cama, quero que se deite comigo, que me abrace. Mas ele não faz isso. Começa a andar de um lado para o outro no quarto, balançando a cabeça, resmungando. Estamos em choque, acho. Quero tranquilizá-lo, mas estou muito assustada para falar, me mover ou aceitar que isso aconteceu de verdade. Merda, diz ele. E depois, mais alto. Merda, é isso. A ficha está começando a cair. Todas as memórias, tudo o que ele acreditava, tudo o que achava que sabia sobre Verity. Ele olha para mim e vai até a cama. Suas mãos trêmulas acariciam meu cabelo. Ela morreu dormindo, diz, com a voz calma e dura. Tudo bem? Assinto com a cabeça. De manhã, sua voz está ofegante, mas ele tenta manter a calma. De manhã vou ligar para a polícia e dizer que a encontrei quando fui acordá-la. Vai parecer que ela sufocou durante o sono. Não paro de assentir com a cabeça. Ele me olha com preocupação, empatia, com um pedido de desculpas. Eu sinto muito mesmo. Jeremy se inclina e me dá um beijo na testa. Já volto, Lou. Preciso dar um jeito no quarto. E preciso esconder o manuscrito. Ele se ajoelha para olhar nos meus olhos, como que para garantir que estou entendendo. Fomos dormir normalmente. Nós dois, por volta de meia-noite. Dei os remédios dela e, quando acordei às 7 horas para levar a Crew para a escola, eu a encontrei morta. Está bem. Verity morreu dormindo, repete Jeremy. E nós nunca mais vamos falar sobre isso novamente depois desta noite. Depois deste momento. Agora. Tudo certo, sussurro. Ele suspira, aliviado. Tudo certo. Depois ele sai do quarto, ouço levando coisas para lá e para cá, primeiro no quarto dele, depois no quarto de Crew, no quarto de Verity, depois no banheiro. Ele vai até o escritório, depois até a cozinha. Agora está comigo na cama. Está me abraçando. Ele me abraça mais forte do que nunca. Não dormimos. Estamos com medo do que vai acontecer de manhã. Capítulo 24. 7 meses depois. Verity morreu dormindo há 7 meses. Foi muito difícil para Crew. Para Jeremy também, pelo menos publicamente. Eu fui embora para Manhattan na manhã em que ela morreu. Jeremy tinha muita coisa para resolver, e seria muito suspeito se eu continuasse na casa dele depois da morte da mulher. Meu argumento para o romance foi aprovado, assim como os 2 argumentos seguintes. Entreguei o primeiro rascunho do primeiro livro há 2 semanas. Pedi uma extensão no prazo para os próximos 2 livros. Vai ser difícil trabalhar, neles tendo uma recém-nascida em casa. Ela ainda não chegou. Só deve nascer daqui a 2 meses e meio. Mas estou confiante de que vou conseguir colocar o trabalho em dia com a ajuda de Jeremy. Ele é ótimo com Crew, era ótimo com as meninas, então tenho certeza de que vai ser ótimo com nossa bebê. Ficamos chocados no começo, embora não tenha sido realmente uma surpresa. Essas coisas acontecem quando não se toma cuidado. Fiquei preocupada em como Jeremy reagiria. Ser pai de novo depois de perder 2 filhas em tão pouco tempo. Mas depois de ver a animação de Jeremy, percebi que Verity estava errada. Perder um filho, ou até mesmo 2, não significa perder todos. O luto de Jeremy está separado de sua alegria pelo nascimento de uma nova filha. Depois de tudo que passou, ele ainda é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É paciente, atencioso e um amante ainda melhor do que Verity poderia ter descrito. Depois da morte dela, quando voltei para Manhattan, Jeremy me ligava todos os dias. Fiquei longe por 2 semanas, até que tudo estivesse começando a se ajeitar. Quando ele me pediu para voltar, eu regressei na mesma noite. Desde então, estamos juntos todos os dias. Sabemos que estamos apressando as coisas, mas estava difícil ficar separados. Acho que minha presença o confortava, então não nos preocupamos com o tempo ou se nosso relacionamento estava muito intenso muito rápido. Na verdade, não falamos sobre isso. A definição da nossa relação não precisava de palavras. Foi tudo orgânico. Estávamos apaixonados e só isso importava.
Ele decidiu vender a casa logo depois que descobrimos que eu estava grávida. Não queria ficar na mesma cidade onde Verity e ele viveram. E, honestamente, eu não queria ficar numa casa com tantas memórias terríveis. Começamos do 0 a 3 meses, na Carolina do Norte. Com o adiantamento pelos livros e o seguro de vida de Verity, conseguimos comprar à vista uma casa na praia de Southport. Toda noite, nós três nos sentamos no deck da casa nova e ficamos admirando as ondas batendo na costa. Somos uma família agora. Não é a família original de Creel, mas sei que Jeremy está feliz por eu estar na vida do menino. E ele vai ser um irmão mais velho em breve. Creel parece estar se adaptando bem. Nós o colocamos na terapia. Embora Jeremy ache às vezes que isso pode fazer mais mal do que bem, sempre o lembro de quanto a terapia me ajudou quando criança. Acho que Creel vai esquecer as memórias ruins facilmente. É só criarmos memórias boas para colocar no lugar. Hoje é a primeira vez que voltamos na casa antiga depois de meses. É meio sombrio, mas necessário. A data do parto está se aproximando e não poderei mais viajar, então estamos aproveitando para limpar a casa. Jeremy já recebeu 2 ofertas pelo imóvel, e não queremos ter que dirigir para cá para esvaziá-la no meu último mês de gravidez. O escritório foi o cômodo mais difícil de limpar. Havia muita coisa que talvez pudéssemos guardar, mas Jeremy e eu ficamos metade do dia passando tudo pelo picador de papel. Acho que só queremos que essa parte de nossas vidas enfim acabe. Para sempre. E fique esquecida. Como está se sentindo? Pergunta Jeremy. Ele entra no escritório e põe a mão em minha barriga. Estou bem, digo, sorrindo para ele. Já está terminando? Estou. Só mais algumas caixas na varanda e tudo pronto. Ele me beija e Creel entra correndo na casa. Pare de correr. Grita Jeremy por cima do ombro. Eu me levanto da cadeira da escrivaninha e a empurro pelo corredor atrás de Jeremy. Ele pega uma das 10 caixas que ainda estão na varanda e começa a carregar o carro. Creel passa por mim para ir lá para fora, mas então para e entra de volta na casa. Quase esqueci, diz, subindo as escadas correndo. Preciso pegar minhas coisas no chão do quarto da mamãe. Olho enquanto ele sobe na direção do quarto. Estava vazio da última vez que chequei. Mas logo em seguida Creel desce as escadas com papéis nas mãos. O que são esses papéis? Desenhos que fiz para minha mãe. Ele coloca tudo em minhas mãos. Esqueci que ela deixava no chão. Creel corre lá para fora de novo. Olho para os desenhos. Aquele velho sentimento que me acompanhava quando estava nesta casa está de volta. Medo. Tudo volta à minha cabeça em flashes. A faca que estava no chão no quarto de Verity. A noite em que a vi no monitor agachada, como se estivesse procurando algo no chão. As palavras de Creel agora mesmo. Esqueci que ela deixava no chão. Subo as escadas correndo. Mesmo sabendo que ela está morta e não está lá, ainda fico apavorada ao entrar no quarto. Olho para o chão e há um pedaço de madeira que Creel não colocou no lugar ao tirar os desenhos. Eu me ajoelho para pegar o pedaço de madeira solto. Há um buraco no chão. Está escuro. Enfio minha mão lá dentro para ver o que tem. Tiro uma coisa pequena. Uma foto das meninas. Tiro uma coisa gelada. A faca. Ponho a mão novamente e encontro um envelope. Abro e tiro uma carta. A primeira página está em branco. Solto um suspiro e viro para a segunda página. É uma carta escrita à mão para Jeremy. Cheia de medo, começo a ler. Querido Jeremy, espero que seja você lendo esta carta. Se não for, espero que seja entregue a você, porque tenho muito a dizer. Quero começar pedindo desculpas. Estou certa de que, quando estiver lendo isso, terei fugido com Creel no meio da noite. Só de pensar em deixá-lo sozinho nesta casa onde compartilhamos tantas memórias já me machuca. Tivemos uma vida tão linda com nossos filhos, um com o outro, mas somos crônicos. Devíamos ter imaginado que nossa dor não acabaria depois da morte de Harper. Depois de anos sendo a esposa perfeita, nunca imaginei que seria minha carreira, essa que amo e a qual dedico boa parte do meu tempo, a responsável por acabar com tudo entre nós. Nossa vida era perfeita até que entramos numa espécie de universo paralelo no dia em que Shastin morreu. Queria me esquecer do dia em que tudo começou a dar errado, mas fui amaldiçoada com uma memória muito boa. Estávamos em Manhattan jantando com Amanda, minha editora. Você estava usando aquele suéter cinza que eu adorava, aquele que sua mãe te deu de Natal. Meu primeiro livro tinha acabado de sair e eu havia assinado um contrato para outros 2 com a Pantene. Esse era o motivo do jantar. Estava discutindo o próximo livro com Amanda. Não sei se você ignorou essa parte da conversa, mas imagino que sim. Conversas de escritores sempre te deixaram entediado. Eu dizia a Amanda que estava preocupada porque não tinha muita certeza sobre que abordagem usar no novo livro. Devia escrever algo diferente, ou manter a fórmula que fez sucesso no primeiro livro e escrever sob a perspectiva do vilão. Ela sugeriu que eu mantivesse a fórmula, mas queria que eu fosse ainda mais ousada no segundo livro. Eu disse a ela que era difícil construir uma voz autêntica que fosse tão diferente de mim, de como penso na vida real. Estava achando que não conseguiria melhorar minhas habilidades para o próximo livro. Foi então que ela me disse para tentar fazer um exercício que aprendeu na faculdade, chamado Diário do Antagonista. Teria sido um ótimo momento para prestar atenção na conversa, mas você estava no telefone, provavelmente lendo um e-book de alguém que não era eu. Você percebeu que eu estava te encarando e me olhou de volta, mas dei um sorriso. Não estava irritada.
Estava feliz por você estar lá pacientemente esperando enquanto eu pegava dicas com minha nova editora. Você começou a apertar minha perna por baixo da mesa e eu voltei a olhar para Amanda, mas minha atenção ficou na sua mão, desenhando círculos no meu joelho. Mal podia esperar para voltar para casa naquela noite. Seria a nossa primeira sem as meninas. Mas também estava muito interessada nas dicas de Amanda. Ela disse que o diário do antagonista era uma ótima maneira de melhorar minhas habilidades de escrita. Segundo ela, para entrar de verdade na mente de um personagem mau, a técnica era escrever um diário da minha própria vida, coisas que realmente aconteceram, mas fazer com que o diálogo interno do personagem fosse o oposto do que eu realmente estava pensando na hora. Ela me disse para começar pelo dia em que nos conhecemos. Sugeriu descrever o que eu estava vestindo, onde nos conhecemos e sobre o que conversamos naquela noite, mas deixar o diálogo um pouco mais sinistro do que a realidade. Parecia simples. Inofensivo. Vou te dar um exemplo de um parágrafo que acabei de escrever aí em cima. Olho para Jeremy, esperando que ele esteja prestando atenção. Ele não está. Está olhando a merda do telefone de novo. Este jantar é muito importante para mim. Entendo que não seja muito a cara dele, jantares, encontros chiques em Manhattan, mas não é como se eu obrigasse a fazer isso o tempo inteiro. Em vez de prestar atenção, ele está lendo o e-book de algum outro escritor, sendo totalmente desrespeitoso. Ele lê o tempo inteiro, mas não fica confortável para ler os meus livros? É o maior insulto de todos. Estou com vergonha do comportamento dele, mas sei que preciso disfarçar. Se Amanda notar minha irritação, vai notar também o desrespeito dele. Jeremy olha para mim e dou um sorriso forçado. Posso deixar a raiva para depois. Volto a prestar atenção em Amanda, torcendo para ela não notar o comportamento de Jeremy. Alguns segundos depois, ele aperta minha perna, bem acima do joelho, e congelo com aquele toque. Na maior parte do tempo, aquilo é tudo que desejo. Mas, neste momento, a única coisa que desejo é um marido que apoia minha carreira. Pronto. É fácil assim para um escritor fingir que é outra pessoa. Assim que voltamos para casa, fui direto para o computador e escrevi sobre a noite em que nos conhecemos. Na versão alternativa, fingi que meu vestido vermelho era roubado. Fingi que estava lá para transar com algum cara rico, o que não é verdade. Você devia me conhecer melhor do que isso, Jeremy. Acho que não fui muito bem sucedida em me retratar como vilã na primeira vez que tentei, então passei a sempre escrever sobre nossos momentos mais marcantes. Escrevi sobre a noite em que você me pediu em casamento, a noite em que descobri que estava grávida, o dia em que as meninas nasceram. A cada vez que escrevia sobre um novo momento, eu me tornava mais hábil em reproduzir a mente de um vilão. Era incrível. E me ajudou. Aquilo me ajudou muito e foi a razão de eu ter criado personagens tão assustadores e realistas em meus livros. Era por isso que eles vendiam, porque eu era boa nisso. Quando terminei o terceiro livro, senti que já dominava a técnica de escrever sob um ponto de vista que não era o meu. Os exercícios me ajudaram tanto que decidi pegar todos os momentos do diário e juntar numa autobiografia que poderia ser usada para ajudar outros autores. Precisei encadear os capítulos numa única história para dar coerência à autobiografia. Então levei aquilo ao limite, deixando o texto cada vez mais chocante, mais perturbador. Não me arrependo de ter escrito porque minha única intenção era ajudar outros escritores. Só me arrependo de escrever sobre a morte de Harper poucos dias depois que aconteceu. Mas minha mente estava num lugar tão sombrio. Às vezes, o único jeito para um escritor lidar com isso é deixar as trevas jorrarem direto para o teclado. Aquilo foi a minha terapia, mesmo que seja muito difícil para você compreender. Além disso, nunca achei que você fosse ler. Além do meu primeiro livro, você nunca leu nada do que eu escrevia. Então por quê? Por que decidiu ler justo esse texto? A intenção não era que ninguém lesse e acreditasse. Era um exercício. Só isso. Foi uma maneira de lidar com o luto que estava me consumindo e jogar tudo nas batidas do teclado. Colocar a culpa nessa vilã ficcional foi uma das minhas maneiras de aguentar a dor. Sei que é difícil para você ler esta carta, mas não pode ser mais difícil do que a leitura do manuscrito na noite em que você o encontrou. E se algum dia vamos nos perdoar por tudo isso, precisa continuar lendo até o fim para saber a verdade sobre aquela noite. Não a versão que você descobriu dias depois da morte de Harper. Quando levei Harper e Creel para o lago naquele dia, estava tentando me divertir com eles. Naquela manhã, você mencionou que eu não brincava mais com eles, e era verdade. Era muito difícil porque eu sentia muita falta de Shashin. Ao mesmo tempo, eu tinha aquelas duas lindas crianças que ainda precisavam de mim. E Harper queria muito ir para a água naquele dia. Era por isso que ela tinha corrido para o quarto chorando, porque eu disse que não podia. Nunca a confrontei por sua falta de emoções, como escrevi no manuscrito. Era só liberdade artística para conduzir a história. Fico ofendida por você acreditar que eu falaria com um dos nossos filhos dessa maneira. Fico ofendida por você acreditar em qualquer coisa escrita naquele manuscrito, ou que eu seria capaz de machucá-los. A morte de Harper foi um acidente. Foi um acidente, Jeremy. Eles queriam passear de canoa e estava um dia lindo. E, sim, eu devia ter colocado os coletes salva-vidas neles. Mas quantas vezes já tínhamos andado de barcos sem os coletes? O lago não era tão fundo. Eu não tinha ideia de que a rede de pesca estava ali. Se não fosse por aquela merda de rede de pesca, eu a teria encontrado e a levado até a borda, e estaríamos rindo daquele dia em que o barco virou. Não tenho palavras para dizer como sinto muito por não ter feito tudo diferente naquele dia. Se pudesse voltar no tempo, eu faria. E você sabe disso. Quando você atirou da água,
Eu queria arrancar meu coração e dá-lo a você, porque sabia que você não tinha mais um. Eu não queria mais viver depois de testemunhar a sua angústia. Meu Deus, Jeremy. Perder as duas. As duas. Eu percebi sua desconfiança alguns dias depois da morte de Harper. Estávamos na cama e você começou a me fazer todas aquelas perguntas. Não conseguia acreditar que você estava cogitando a possibilidade de eu ter feito algo assim de propósito. E mesmo que tenha sido um pensamento efêmero, era quase como se eu conseguisse ver seu amor por mim se esvaindo, como se nunca tivesse existido. Todo o nosso passado, todos os momentos maravilhosos que passamos juntos, tudo aquilo sumiu. Por quê? Sim, eu disse a Creel para prender a respiração. Disse isso na hora que a canoa virou. Estava tentando ajudá-lo. Pensei que Harper ficaria bem porque já tínhamos brincado na água tantas vezes. Então foquei em Creel na hora que caímos da canoa. Quando eu o segurei, ele estava em pânico, então fui nadando o mais rápido que podia para a margem, antes que nos afundasse. Não havia passado nem 30 segundos quando percebi que Harper não tinha vindo atrás da gente. Até hoje, me sinto culpada. Eu era a mãe dela. Eu devia protegê-la. E eu presumi que ela ficaria bem, então me concentrei em Creel por longos 30 segundos. Quando percebi, tentei voltar para encontrá-la, mas a canoa tinha ido para mais longe por causa da agitação na água. Não sabia nem onde ela havia afundado, e Creel ainda estava se debatendo, em pânico. Eu sabia que, se não fosse com ele para a margem, nós três morreríamos afogados. Procurei por ela com todas as minhas forças, Jeremy. Precisa acreditar em mim. Cada centímetro do meu corpo se afogou naquele lago junto com ela. Não o culpo por desconfiar de mim. Se fosse o contrário, e Harper estivesse sob sua supervisão, provavelmente eu também me daria o direito de explorar todos os cenários possíveis. É natural esperar o pior das pessoas, mesmo que a desconfiança dure apenas um segundo. Pensei que você perceberia o quão ridícula tinha sido sua acusação no dia seguinte. Eu nem tentei argumentar naquela noite porque estava sofrendo muito para discutir. Harper tinha morrido havia poucos dias. Sinceramente, eu mesma só queria morrer. Queria entrar naquele lago e me juntar a ela, porque tinha sido culpa minha. Foi um acidente? Sim. Mas se eu tivesse colocado um colete nela, ou se tivesse conseguido segurá-la junto com Creel, ela ainda estaria viva. Não conseguia dormir, então fui para o escritório e abri o computador pela primeira vez em 6 meses. Tente imaginar por um momento. Uma mãe de luto pela morte das 2 filhas escrevendo um texto de ficção em que acusava uma criança de ter matado a outra. Era muito perturbador. Eu tenho noção disso, e é por isso que não parei de chorar o tempo inteiro enquanto digitava. Mas pensei que, talvez, se jogasse toda a minã culpa e meu sofrimento naquela vilã da ficção que eu havia criado, aquilo me ajudaria de alguma maneira bizarra. Escrevi tudo sobre a morte de Shashin. Escrevi tudo sobre a morte de Harper. Fui até o início do manuscrito e coloquei alguns presságios do que aconteceria, para fazer sentido com nossa realidade sombria. E, de certa forma, culpar aquela versão fictícia de mim mesma, em vez de aceitar a culpa na vida real, ajudou a aliviar uma pequena parte da responsabilidade e da dor. Não posso explicar a mente de uma escritora para você, Jeremy. Especialmente uma escritora que já passou por mais tragédias do que a maioria dos outros escritores juntos. Temos a capacidade de separar a nossa realidade e a ficção. É quase como se vivêssemos nos 2 universos, mas nunca ao mesmo tempo. Meu universo real tinha ficado tão sombrio que eu não queria viver nele naquela noite. Foi por isso que escapei e passei a noite escrevendo sobre um universo ainda mais sombrio. A cada vez que eu trabalhava no texto da autobiografia, eu sentia alívio ao fechar o computador. Sentia alívio ao sair do meu escritório, fechar a porta e deixar todo o mal que eu havia criado lá dentro. Foi isso. Eu precisava que a versão imaginária do meu mundo fosse pior do que a real. Por quê? Se não fosse isso, eu não ia querer mais viver em nenhum dos 2 mundos. Depois de passar a noite e parte da manhã trabalhando no manuscrito, finalmente cheguei à última página. Senti que o manuscrito estava terminado porque, afinal de contas, o que mais eu poderia acrescentar era como se nosso universo estivesse terminado. Fim. Imprimi e guardei numa caixa, imaginando que um dia eu voltaria àquilo. Talvez incluísse um epílogo. Talvez eu simplesmente o queimasse. O que quer que eu fizesse, não estava esperando que você fosse ler. Não esperava que você fosse acreditar. Depois de passar a noite em claro escrevendo, dormi durante a maior parte do dia. Quando finalmente acordei, à noite, não conseguia te encontrar. Creel já estava dormindo, mas você não estava com ele. Estava parada no meio do corredor tentando imaginar para onde você tinha ido quando ouvi um barulho no meu escritório. Você estava fazendo aquele barulho. Não sei muito bem que tipo de som era aquele, mas foi pior do que das 2 vezes em que descobrimos que as meninas haviam morrido. Andei em direção ao escritório para consolá-lo, mas parei antes de abrir a porta porque seu choro se transformou em ódio. Algo foi atirado na parede. Dei um pulo para trás tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que me lembrei do computador. A autobiografia tinha sido o último arquivo que eu abri. Abri a porta para explicar sobre o que você tinha acabado de ler. Nunca vou me esquecer da sua expressão ao olhar para mim naquele dia. Era uma total e completa aflição. Não era como a tristeza de alguém que acabou de descobrir a morte da filha. Era uma tristeza devastadora, como se cada memória feliz da nossa família tivesse sido apagada pelas palavras do manuscrito. Apagada. Não havia nada dentro de você que não fosse ódio e destruição. Balancei a cabeça e tentei falar. Queria dizer, não, não é verdade,
Jeremy. Está tudo bem. Não é verdade. Mas tudo que consegui dizer foi um não patético e cheio de medo. Quando me dei conta, você já estava me arrastando pelo pescoço para o quarto. Eu não era páreo para sua força. Você segurava meus braços com o joelho, se apertava minha garganta cada vez mais forte. Se você tivesse me dado 5 segundos, apenas 5 segundos para explicar, eu poderia ter nos salvado. Tentei muitas vezes dizer, por favor, me deixe explicar, mas eu não conseguia respirar. Não sei muito bem qual foi a sequência dos acontecimentos depois disso. Sei que desmaiei. Talvez você tenha entrado em pânico ao perceber que quase me matou. Se eu tivesse morrido naquela cama, você teria sido preso por assassinato. Creel não teria um pai. Acordei no banco do carona do meu Range Rover e você estava dirigindo. Eu estava amordaçada com uma fita. Meus pés e mãos estavam amarrados. Mais uma vez, eu só queria explicar que aquilo tudo não era verdade. Mas eu não conseguia falar. Olhei para baixo e percebi que não estava com cinto de segurança. Então, naquele momento, entendi o seu plano. Era uma frase do manuscrito. Eu dizia que poderia desativar o airbag do passageiro, deixar Harper no banco do carona sem cinto e bater com o carro numa árvore. Assim a morte dela pareceria um acidente. Você ia me matar e fazer parecer um acidente. Sem querer, eu tinha traçado meu destino nas últimas frases do manuscrito. Se esse for o caso, que seja. Eu jogo meu carro numa árvore. Eu me dei conta naquele momento que, se algum dia alguém desconfiasse da minha morte, tudo o que precisava fazer era mostrar o manuscrito. Se eu morresse, aquela seria a carta de suicídio perfeita. Claro, nós dois sabemos como essa parte da história terminou. Imagino que você tenha tirado a mordaça e me desamarrado, me colocado no banco do motorista e voltado para casa, esperando ligação da polícia avisando que eu morri. Mas seu plano não funcionou muito bem. Nem sei se fico aliviada por isso. Acho que teria sido mais fácil morrer no acidente, porque fingir que estou machucada tem sido bem difícil. Certamente você está se perguntando por que estou fazendo isso há tanto tempo. Tenho pouquíssimas memórias do primeiro mês que se seguiu à morte de Harper. Imagino que eu estivesse em coma induzido por causa do inchaço no cérebro. Mas me lembro claramente do dia em que acordei. Graças a Deus estava sozinha no quarto, o que me deu tempo para pensar no que fazer em seguida. Como eu ia explicar que cada uma daquelas palavras negativas que você leu eram mentira? Você não acreditaria se eu desmentisse o manuscrito porque, afinal, eu tinha escrito. Aquelas eram as minhas palavras, mesmo que não fossem reais. Quem acreditaria que aquilo tudo era mentira? Certamente não alguém que não entende o processo de escrita. E se você soubesse que eu estava recuperada, ia me entregar para a polícia. Tenho certeza de que teria havido uma investigação depois da morte de Harper se não fosse o acidente. E com meu próprio marido contra mim, certamente eu seria condenado pelo assassinato dela. Você usaria minhas próprias palavras contra mim. Durante 3 dias, fingi que ainda estava em coma quando alguém entrava no quarto. Médicos, enfermeiros, você, Creel. Mas me descuidei um dia, e você me pegou de olhos abertos no quarto do hospital. Ficou olhando para mim. Olhei para você. Vi você cerrando os punhos, com raiva porque eu tinha acordado. Parecia que queria subir em cima de mim e apertar minha garganta de novo. Você andou em minha direção, mas decidi não te seguir com o olhar, porque estava com medo. Se eu fingisse estar alheia ao mundo à minha volta, talvez você não tentasse me matar de novo. Talvez não fosse a polícia para dizer que eu tinha me recuperado. Então continuei fingindo por semanas, porque achei que era a única maneira de sobreviver. Decidi fingir que estava com dano cerebral, até conseguir bolar um plano para consertar a situação. Não pense que foi fácil. Foi humilhante muitas vezes. Quis desistir. Quis me matar. Quis te matar. Estava com muita raiva por tudo ter terminado daquele jeito, por você acreditar que aquele manuscrito pudesse ser verdade depois de tantos anos de casamento. Sério, Jeremy. Os homens acham mesmo que as mulheres são tão obcecadas por sexo. Era ficção. É claro que eu adorava transar com você, mas, na maior parte das vezes, era só para te agradar. Isso é o que casais fazem um pelo outro. Não era porque eu não conseguia viver sem. Você foi um bom marido para mim. Apesar que você acredita ou não, eu fui uma boa esposa também, você ainda é um bom marido para mim. Acredita do fundo do coração que eu matei nossa filha. Mesmo assim, continua cuidando de mim. Talvez porque acha que não estou mais aqui, que todo meu lado mal morreu naquele acidente e agora eu sou apenas alguém de quem você sente pena. Acho que é por isso que me trouxe para casa. Depois de tudo que Creel passou, seu coração é muito bom para deixá-lo longe de mim. Você sabe que, depois de perder as 2 irmãs, perder a mãe seria devastador para ele. Apesar do que está escrito no manuscrito, seu amor por nossos filhos sempre foi sua característica de que mais gosto. Houve momentos nos últimos meses em que quis contar que estou aqui, que sou eu, que estou bem. Mas seria um desperdício do meu fôlego. Não podemos sobreviver a 2 tentativas de assassinato, Jeremy. E sei que, caso você descubra que estou fingindo, sua terceira tentativa de matar vai acabar sendo bem-sucedida. Não estou fazendo tudo isso para tentar fazer você mudar de ideia ou provar que está errado. Você nunca mais vai confiar em mim de novo. Tudo o que estou fazendo é por Creel. Só penso no meu menininho. Tudo o que fiz desde o dia em que acordei no hospital é por Creel. Ainda que eu não queira afastá-lo de você, não tenho escolha. Ele é meu filho, precisa ficar comigo. Ele é o único que sabe que estou aqui. Sabe que ainda tenho pensamentos, uma voz e um plano.
Fico segura em ser eu mesma com ele, porque ele só tem 5 anos. Se ele disser a você que nós conversamos, você vai achar que é imaginação ou até mesmo trauma depois de tudo que aconteceu. É por causa dele que procurei tanto por esse manuscrito. Sei que, se algum dia você nos encontrar depois que eu fugir, vai tentar usá-lo contra mim. Vai tentar fazer Creel acreditar nele, como você acredita. Na primeira noite depois que voltei do hospital para casa, fui até o escritório para apagar o manuscrito do computador, mas você já tinha feito isso. Tentei encontrar a cópia impressa, mas já não sabia mais onde estava. Depois do acidente, tive alguns lapsos de memória, e esse era um deles. Mas sabia que tinha que me livrar dele para que você não o usasse contra mim. Sempre que tinha uma chance, procurava o manuscrito em todos os lugares, o mais silenciosamente possível. No escritório, no porão, no sótão. Até procurei no quarto algumas vezes enquanto você dormia. Sabia que não podia fugir com Creel antes de destruir aquela prova que você usaria contra mim. Também precisava encontrar um jeito de conseguir dinheiro. Mas não sabia muito bem como. Não dava para sair dirigindo até o banco. Quando ouvi suas conversas com a Panther Press sobre a ideia brilhante deles para continuar a série com um novo autor, sabia que aquela era a minha chance. Quando contratou uma enfermeira noturna e viajou para a reunião em Manhattan, entrei no escritório e abri uma nova conta no banco pela internet. Dias depois da reunião, a nova autora já estava se mudando para cá para começar a escrever a série. Era uma questão de tempo até que o pagamento dos 3 livros restantes caísse na conta, eu pudesse transferir para minha nova conta e fugir daqui com Creel. Só me resta esperar pela melhor oportunidade, mas a nova coautora está deixando as coisas difíceis. De alguma forma ela encontrou o manuscrito que eu procurava. Certamente você achou que teria se livrado dele ao apagar do computador. Mas não. Agora são 2 contra mim. Não me importo mais em destruir o manuscrito a essa altura. Só quero ir embora daqui. Eu admito, ela está ficando desconfiada por minha culpa. Sei que fica assustada quando percebe que estou olhando para ela, mas é difícil evitar. Essa mulher entrou em nossa vida, está assumindo o controle da minha carreira, está se apaixonando por você. E, pelo que estou vendo, você está se apaixonando por ela também. Ouvi vocês 2 transando no nosso quarto agora há pouco. Por mais que esteja magoada, estou igualmente irritada. No entanto, você está tão ocupado com ela agora que me pareceu o momento mais seguro para escrever esta carta. Tranquei a porta do quarto principal. Assim vou ouvir quando vocês tentarem sair. Vai me dar tempo para escrever esta carta e voltar para o meu lugar antes que você suba para o 2º andar. Está sendo difícil, Jeremy. Não vou mentir. Tudo isso. Saber que você acreditou mais naquelas palavras do que em todas as minhas ações ao longo do nosso casamento. Saber que preciso me humilhar dessa maneira para evitar ser condenada pelo crime mais abominável que uma mãe poderia cometer. Saber que você se apaixonou por outra mulher, enquanto passo meus dias fingindo estar alheia ao que nossa vida se transformou. Mas continuo insistindo porque tenho certeza de que vou conseguir sair daqui assim que o dinheiro cair. É por isso que estou deixando esta carta. Talvez você a encontre, talvez não. Espero que encontre. Espero mesmo. Por quê? Mesmo depois de tentar me enforcar e bater com meu carro numa árvore, eu não consigo odiar você. Você sempre foi um guardião fervoroso de nossos filhos, exatamente o que os pais devem ser. Mesmo que isso signifique eliminar um dos pais se ele se tornar uma ameaça para as crianças. Você acredita que eu sou uma ameaça para Creel, ainda que me doa o fato de você acreditar nisso, também me encanta saber o quanto você o ama. Depois que Creel e eu tivermos ido embora, eu vou te ligar um dia para dizer onde está esta carta. Depois de ler, espero que você consiga me perdoar. Espero que consiga se perdoar. Não o culpo pelo que fez comigo. Você foi um marido maravilhoso até que não conseguiu mais ser. E foi o melhor pai do mundo, sem dúvida. Eu te amo. Ainda. Verite. Capítulo 25. Deixo a carta cair no chão. Sinto uma dor e levo a mão à barriga. Ela não a matou? Não quero acreditar em nada do que acabei de ler. Quero acreditar que Verite é uma pessoa cruel e mereceu o que fizemos a ela, mas já não tenho tanta certeza. Ah, meu Deus! E se for verdade, essa mulher perdeu as 2 filhas, o marido tentou matá-la, e nós de fato matamos. Pare e fico olhando para a carta, como se ela fosse uma arma com o poder de destruir toda a minha vida com Jeremy. Tem tanta coisa passando pela minha cabeça que preciso massagear as têmporas. Minha cabeça está latejando. Jeremy já sabia do manuscrito. Ele já tinha lido antes de eu entregar a ele. Ele mentiu para mim? Não. Ele nunca negou que sabia da existência dele. Na verdade, lembrando agora daquele momento, suas palavras exatas foram: onde você encontrou isso? É muita coisa para absorver. Não consigo lidar com tudo o que ela disse e tudo o que aconteceu. Fico olhando para aquela carta por tanto tempo que esqueço onde estou, e que Jeremy e Creel estão lá embaixo, e que daqui a pouco ele vai aparecer procurando por mim. Eu me agacho para reunir as páginas. Ponho a faca e a foto de volta no buraco do chão. Depois cubro com a madeira. Levo a carta para o banheiro e tranco a porta. Fico de joelhos ao lado do vaso e começo a picar as páginas em pedacinhos. Dou descarga numa parte e ponho na boca todos os pedacinhos que encontro com o nome de Jeremy. Quero ter certeza de que ninguém nunca vai ler uma palavra disso. Jeremy nunca se perdoaria. Nunca.
Se ele descobrisse que o manuscrito não era real e que Verity nunca machucou Harper, ele não sobreviveria àquela verdade. A verdade em que ele matou a esposa inocente. Nós matamos sua esposa inocente. Se aquilo for mesmo verdade. Lowen, dou descarga no restante dos papéis. Aperto a descarga mais uma vez por precaução, enquanto Jeremy bate a porta. Você está bem? Abro a torneira e tento acalmar minha voz. Estou. Lavo as mãos e tomo um gole de água para amenizar a secura da boca. Olho no espelho e reconheço o terror em meus olhos. Fecho os olhos e tento apagar. Tudo. Todas as coisas terríveis que testemunhei durante meus 32 anos. A noite em que me equilibrei na varanda. O dia em que vi um homem ser esmagado por um caminhão. O manuscrito. A noite em que vi Verity parada no topo da escada. A noite em que ela morreu dormindo. Apago tudo. Engulo do mesmo jeito que engoli a carta. Dou um suspiro e então abro a porta e sorrio para Jeremy. Ele me faz um carinho no rosto. Você está bem? Engulo meu medo, minha culpa, minha tristeza. Escondo tudo isso com um aceno de cabeça convincente. Tudo certo. Jeremy sorri. Tudo certo, diz, baixinho, entrelaçando os dedos nos meus. Vamos embora daqui para nunca mais voltar. Andamos de mãos dadas pela casa e ele só solta na hora de abrir a porta e me ajudar a subir no jipe. Enquanto nos afastamos pela estrada, vejo pelo retrovisor a casa ficando pequena até, finalmente, desaparecer. Jeremy leva a mão até minha barriga. Só faltam 10 semanas. Seus olhos estão cheios de entusiasmo. Um entusiasmo que eu inspirei, mesmo depois de tudo que ele passou. Eu trouxe luz para as trevas em que ele vivia. Vou continuar sendo essa luz, para que ele nunca se perca nas sombras do passado. Ele nunca vai saber o que eu sei. Vou me certificar disso. Vou levar esse segredo para o túmulo comigo, para que Jeremy não precise fazê-lo. Não tenho ideia no que devo acreditar. Então por que deixá-lo angustiado? Verity pode ter escrito essa carta para tentar se safar. Pode ser mais um plano para manipular a situação em que todos estão envolvidos. E mesmo que Jeremy esteja envolvido no acidente de carro, eu não o culpo. Ele acreditava que Verity tinha matado sua filha de propósito. Também não o culpo por ter seguido com o plano de matá-la ao descobrir que estava fingindo os ferimentos. Qualquer pai no lugar dele teria feito o mesmo. Devia ter feito o mesmo. Nós dois acreditávamos que ela era uma ameaça para Creel. Para nós. Não importa para qual lado eu olhe nesta história, está claro que Verity era mestra em manipular a verdade. A única pergunta que fica é, que verdade ela estava manipulando? Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!